E aí, em cima disso, Samir, o Lucha é perguntado sobre se a estratégia deu certo. E ele, o que deu errado na estratégia nos 90 minutos? Ele fala que a estratégia deu certo, porque conseguiu o resultado, então a estratégia só não dá certo quando o resultado não vem. E depois o Rodrigo Vessoni, companheiro jornalista, que faz um grande trabalho no site segmentado Meu Timão, pergunta sobre a discussão com o Bruno Maziotti para o Luxemburgo esclarecer. Ele confirma que teve alguma coisa por ali no bastidor e também sobre se ele sentia vergonha, exatamente isso que o Casão acabou de citar, pela forma como o Corinthians se classificou. E aí tem aquele embate, ele fala de pergunta ácida, embora, na minha visão, a pergunta é super pertinente. Os dois temas que o Vessoni abordou, tanto o desempenho do Corinthians de ter sido vergonhoso, porque para mim a palavra é essa, e também da discussão de bastidor. E aí eu queria que você trouxesse a informação desse entrever o Maziotti e o Luxemburgo, porque o tema foi exatamente o Renato Augusto, do qual o Casão acabou de citar. E o que resume, né, que o Casão falou, é o Michael ao lado do Luxemburgo na coletiva, totalmente derrotado. O semblante do Michael, o torcedor começou até a questionar depois do jogo se o Vanderlei tinha perdido o vestiário, porque parece que o Michael não queria muito, né, olhar para o Vanderlei. Não, na verdade, o Michael estava ali acho que com vergonha da atuação do Corinthians, porque realmente o semblante do Michael ali era parecia que o Corinthians realmente tinha sido eliminado. Em relação ao que o Luxemburgo falou, né, na coletiva, aliás, as coletivas do Vanderlei se assemelham muito com o desempenho do time em campo. São realmente horrorosas. Ele tem coletivas que ele não quer falar de futebol. Ele fala, não, os comentaristas que comentam, eu não vim aqui para falar do jogo. A gente participou de tantas coletivas, né, eu fico imaginando, eu já fiz perguntas, né, às vezes um extracampo, vocês gostam de perguntar extracampo, né? Estou falando, eu estou 18 anos aí na carreira, já vi os treinadores muitas vezes jogar isso na nossa cara. Tem que perguntar sobre futebol. E agora pergunta sobre futebol e não quer responder. E ontem, mais uma vez, foi um absurdo, né? A estratégia era perder de 1-0, levar para os pênaltis. A estratégia era o Cássio do treinador. Olha que absurdo que ele chegou a falar ontem. E sobre o que ele acabou confirmando a briga aí com o Maziotti, o que acontece hoje dentro do Corinthians, o Razan, o clima lá dentro não é muito bom. O Vanderlei, o Alessandro e o Duílio não falam a mesma língua. Aquela questão que eu trouxe, o Vanderlei também não gostou, né, na coletiva, que o Corinthians hoje faz quase não faz treinos táticos, né? É algo que não agrada também a diretoria. Só que como os resultados estavam vindo, e estão, né? Os resultados acontecem. O Corinthians não tem performance, mas tem resultados. Tá chegando. Então eles acabam deixando o Vanderlei, mas na verdade, o Vanderlei não agrada, né, muito lá dentro do Corinthians e em relação ao desempenho do time. E também ao clima, né? A gente sabe que o Vanderlei, onde ele chega, ele sempre acaba tumultuando em com alguém, com algum jogador. E com o Maziotti é a questão principalmente do Renato Augusto. O Vanderlei queria e colocou o Renato Augusto no jogo contra o Goiás, e o Maziotti entendia que o Renato Augusto não podia jogar essa partida, tinha que ser preservado para o jogo contra o Estudiantes. É bom lembrar que o Renato vai para o jogo, é relacionado, fica no banco, e aí o Vanderlei recorre ao Renato Augusto porque o Corinthians toma o gol do Goiás. O Goiás domina o jogo também. Aliás, o Goiás fez 1-0 e meteu bola na trave, tá? Não foi só o Estudiantes que mete bola na trave, não. O Goiás, em plena Neoquímica Arena, meteu bola na trave também. E aí, o que o Vanderlei fez? Chamou os titulares com medo de perder o jogo e coloca o Renato. E aí, no vestiário, vem a discussão ríspida, mas foi apenas um estopim, porque já havia uma insatisfação em relação à recuperação do Matias Rojas no tornozelo. O Vanderlei quis acelerar o processo, o Maziotti falou que não dava. Teve a questão também do Lucas Veríssimo, que demorou para estrear. Então, assim, existe realmente hoje um clima ruim. Alguns jogadores ficaram do lado do Maziotti, a maioria, tá? O Vanderlei ontem, ele vai para o jogo, podemos dizer, balançando, numa soma de resultados, Razan. Se o Corinthians fosse eliminado ontem e perdesse o derby no próximo domingo, o Vanderlei cairia, porque a maioria lá dentro do Corinthians, como diretoria e também atletas, ficaram do lado do Maziotti. Então, o vestiário
ficou bem ruim para o Vanderlei. E a situação dele realmente não é muito boa internamente. A gente podia falar assim, uma vitória, uma classificação, uma vitória não, vitória não houve, mas uma classificação para a semifinal de Sul-Americana pode resolver tudo isso. Eu já não sei, porque a maneira que foi essa classificação, o Corinthians sendo amassado. Mas o clima internamente no Corinthians não é nada bom, viu, o Razan? Ô, Samir, em cima disso, então, dá para dizer que esse pacote, a discussão do Vanderlei com o Maziotti, mais os desempenhos do time recentemente, deixam ele ainda sob desconfiança, como você escreve na tua coluna de hoje, mesmo depois da classificação, é isso? Isso, sob desconfiança. Não tem esse negócio do Vanderlei, o Vanderlei tá não, o Vanderlei sabe que o clima para ele não é bom no Corinthians, né? Tanto em relação a jogadores, é claro que ele nunca vai confirmar isso, né? E também com a diretoria. Aliás, ele não era nem o nome, né? Que a diretoria estava totalmente perdida na questão técnica, né? Desde quando coloca o Lázaro sem ter muita convicção, depois banca o Lázaro após o Paulista, e aí quando demite o Lázaro, tenta o Tite, tenta o Mano, recusa o Vanderlei. O Vanderlei se ofereceu várias vezes, né? Para treinar o Corinthians naquele período que a gente estava sem técnico. Eu cheguei de ouvir fontes que me falaram na época o seguinte, coloca qualquer nome aí, mas esquece o Vanderlei, não. E de repente o Vanderlei foi o que sobrou e ele se torna aí o técnico do Corinthians. Agora, o clima realmente bastante ruim, é a somatória de tudo isso, viu, o Razão? O desempenho do Corinthians na temporada, esse clima ruim com o Maziotti, com alguns atletas que envolvem diretamente o Renato Augusto. O Renato Augusto, não vou falar que deve a carreira dele ao Maziotti, mas se não fosse o Maziotti, o Renato Augusto hoje não estaria mais jogando, o Razan. O Renato é extremamente fechado com o Maziotti, e o Renato Augusto talvez, junto com o Cássio, o principal líder, né, do elenco do Corinthians, é o técnico em campo, né, que o Corinthians tem. Então, assim, o Vanderlei entrou numa rota de colisão de uma forma aí indireta, né, quase direta, com o principal jogador do time, o Razan. Quero ouvir o Casão sobre a entrevista do Lucha, principalmente, mas antes peço o seu like, sua inscrição aqui no canal do All Sport. Você faz toda a diferença. O seu like faz também diferença para o nosso trabalho. Estamos em campanha rumo a 1 milhão de inscritos aqui nas plataformas do All Sport.